Abre a Bíblia de vocês em Tiago, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam a vossa carne? Cobiçai e nada tendes, matais a inveja e nada podes obter. Viveis a luta e fazer guerra, nada tendes, porque não podes. Podes e não recebes, porque pedes maus, pedes para esbandejares em vossos prazeres. Fiéis, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo de Deus, aleluia, perdão, glória a Deus. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? É inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus? Ou supondo que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseias o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas rejeitai ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se os vossos risos em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e eles vos exaltar. Amém? Mas o versículo chave, a qual o Senhor dizia fortemente, é o 7, que diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. A palavra do Senhor, ela nos garante, para nós termos vitória nos dias de hoje, temos que nos sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus é se humilhar a Deus. Sujeitar a Deus é você adentrar e dizer: Senhor, eu sou dependente de Ti, eu não faço nada sem o Senhor na minha vida. Eu não posso tomar decisões, eu não posso tomar atitude sem o Senhor me direcionar. Por isso que a Bíblia fala: sujeitai-vos. Ou seja, sujeite a Deus, humilhe-se a Deus e afugenta do mal. Se nós formos observar, quando Jesus estava sendo tentado, aleluia, glória a Deus, quando Jesus estava lá sendo tentado no deserto, Satanás, ele fez várias propostas e usou a própria palavra para que o diabo seguisse e não se sujeitasse a Deus. Mas só que Deus era na vida de Jesus. Deus não é diferente, Deus também é na minha vida e na tua vida. Mas quando Jesus estava ali, ele estava, você vê que se você for observar a história todinha, entender todinha a tentação de Jesus, ele passou por vários conflitos, ele foi afrontado, ele foi tentado de várias maneiras, mas ele resistiu. Ele resistiu o diabo. Ele se submeteu a Deus, ele obedeceu a direção de Deus.
Ele submeteu o comando de Deus, a direção a qual Deus tinha feito, projetado na vida de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando se fala sujeitar, ou seja, você tem que se submeter. Ou seja, toda vitória espiritual, toda vitória para nós termos nas nossas vidas, temos que submeter ao nosso Senhor. Se humilhar a Deus a todo momento. Ou seja, está ali pronto para obedecer o comando, a direção, ou seja, os desígnios a qual o Senhor projetou para mim e para você. Ou seja, quando ele fala assim, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus. Ele está falando, eu e você tem que sujeitar ao Senhor, ou seja, obedecer ao Senhor, ser submisso ao Senhor, que assim obterá vitórias. Assim terá grandes vitórias da parte do Senhor. Assim, ou seja, quando ele fala que nós devemos sujeitar, ele está falando assim, ó, sejam submissos ao vosso Deus. Seja submisso ao vosso Pai. E logo após, quando ele fala resistir, ele está dizendo, ó, seja o quê? Firme. Satanás vai tentar, Satanás vai afrontar, mas você tem que estar o quê? Firme. Se você estiver firme, aleluia, glória a Deus, tudo pode vir, mas só que o Senhor estará a todo momento a teu favor. Ou seja, está firme nas tentações, está firme nas afrontas, está firme a todo momento das nossas vidas. Eu digo para vocês, hoje eu conversando com um amigo meu pelo celular, que ele me ligou e perguntou assim, Pai do Senhor, missionária, canela, só me chama assim, canela de fogo, como é que tá? Eu falei, estou bem, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu vi que você casou, eu casei para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus falou e Deus cumpriu. Aí eu falei para ele assim, eu respondi para ele assim, e você? Ele falou assim, casei. Aí eu respondi, você esperou o tempo de dizer, você sabe como é homem e tal. Eu falei assim, não é assim. Você deveria ter esperado o tempo de Deus. O diabo armou o laço e você caiu. Ele falou, pior que é, viu? Porque só eu e Deus sabe o que eu tenho passado. Eu falei assim, por que você não esperou Deus trabalhar nem na tua vida, nem na vida da pessoa? Então você fez o quê? Porque a carne falou mais alto e tem pagado alto preço. Em todas as áreas, irmãos. Espiritualmente não é mais a mesma pessoa, não caminha mais, não tem mais anseio de buscar, não tem mais anseio de querer, ou seja, vai para a igreja, deu para fazer o que agora? De tanto Deus falar, de tanto Deus falar, começou a fazer propósito, falou assim, eu preciso me levantar, eu preciso me erguer. Então, com tanto ouvir conselhos que o Senhor tem usado vasos para falar, hoje, pela misericórdia, está de pé novamente. Mas ele mesmo admite assim, olha, bem que Deus usou um vaso lá na cidade circunvizinha, que falou que o diabo armou um grande laço para mim e eu caí. Então, quando o Senhor fala assim, sujeitai. Quando se fala sujeitar, se humilhar ao Senhor, ser submisso ao Senhor, e o que? Resistir, tá o que? Forte nas dificuldades, tá forte o que? Nas afrontas, tá forte em que? Em tudo que porventura o adversário vier contra a tua vida, você tem que estar o que? De pé. Você tem que estar o que? Eu tenho que fazer o que? Ser submisso ao Senhor, obedecer ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta você fazer sacrifício de todo, porque vai ser só sacrifício, mas se você obedecer os comandos do Senhor, as direções do Senhor, grandes coisas Ele irá fazer na sua vida. Para você ver, durante esses dias eu ia tomar uma decisão, eu ia fazer algo. Eu ia fazer mesmo, estava dentro de mim, eu ia fazer. Eu coloquei na cabeça e ia fazer. Mas o Senhor, Ele falou, Ele usou uma pessoa para falar comigo, como é que você vai fazer isso? Será que está dentro da direção do Senhor? Será que realmente o Senhor quer isso? Será que realmente é a vontade do Senhor isso? Que eu sei que me lembre, isso aí é o que o adversário quer.
Isso aí é o que o adversário sempre quis sobre a sua vida. E aí, você vai fazer? Você vai querer tomar essas decisões precipitadas? O que foi que eu fiz? Eu fui para Deus. Durante esses dias que nós estamos aí de propósito, até o dia 21 nós estamos orando, para que o Senhor venha fazer grandes coisas na minha vida e na tua vida. Ou seja, se submeter ao Senhor, obedecer ao Senhor. O Senhor dizia assim, olha, é seu, é algo que eu dei, então você tem que fazer. O Senhor dizia assim, olha, se os dons a qual eu lhe emprestei, você não suporta, para que ser um inútil na terra? Se, porventura, você vai ajudar alguém, a pessoa se levantou contra você, ser o quê? Forte, resistir. Resistir, está ali, está doendo, mas você está o quê? Resistindo. Você está ali dizendo, Senhor, eu não estou suportando. Mas você está ali, ó, mas porque eu obedeço ao meu Deus. Eu obedeço ao meu Deus. Então o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, obedeça. Se está passando luta espiritual, submeta a Deus. Ah, eu estou passando luta no espiritual, não estou conseguindo mais jejuar, não estou conseguindo mais orar, não estou conseguindo mais ler a Bíblia, o que é que eu faço? Não tenho mais ânimo, não tenho mais graça. Vai para a igreja, o Senhor diz o que é para ti? Submeta a Ele. Senhor, o que é que o Senhor quer a partir de hoje? Ele diz o que é assim para mim e para você, ó, sujeitai-vos a Deus. Ele está dizendo assim, ó, submeta a Deus. Submeta a Ele a todo momento, que você vai ver grandes coisas que Ele vai fazer, grandes livramentos Ele vai lhe dar, grandes e grandes maravilhas o Senhor vai dar na minha e na tua vida. Eu sempre falo, o Senhor tem feito maravilhas na vida dos meus, mesmo com problemas, mesmo com dificuldade, mas eu sei que o meu Deus tem agido. Eu falei para uma pessoa hoje, eu falei assim, olha, Deus diz para não orar, porque é rebelde, casa rebelde. Se você for lá para Jeremias, o Senhor fala o quê? Olha, não ore por este povo, porque eu não ouvirei, porque é casa rebelde, é dura servil. E o Senhor está dizendo para ti assim, não ore porque eu não ouvirei, porque é rebelde. E eu preciso tratar, eu preciso consertar, porque o Senhor diz assim, porque as veredas estão tortuosas. Não que o Senhor constantemente vai, tenta mudar as veredas, mas não tem submetido, não tem resistido, não tem se submetido, mas tem ido a todo encontro ao inimigo. Aleluia. E o Senhor está dizendo, não ore porque eu não vou ouvir, porque agora é eu que vou tratar. O Senhor diz assim, sou eu que vou tratar. E quantas vezes eu vou tratar, tu coloca a tua mão, né, manaia ceia. E o Senhor está dizendo para ti assim, não coloque a tua mão aonde eu, Senhor, estou trabalhando. Por isso que Ele fala, sujeita a Ele, obedeça a Ele e resista ao adversário. E o Senhor tem dito para ti que tu não tem resistido, tem cada vez mais se adentrado, cada vez mais se aprofundado. E Ele está dizendo para ti hoje, deixa eu trabalhar, deixa eu necaia ceia, deixa eu quebrar se necessário for. Aleluia. E quando o Senhor começa a dizer, aleluia, glória a Deus, se nós formos observar, aleluia, a palavra em Tiago vai sempre dizer que nós temos que sujeitar, temos que estar a todo momento. Por isso que quando ele fala no início, sujeitai-vos, portanto, a Deus, ele está dizendo assim, olha, eu quero que vocês se alinhem. Eu quero que vocês comecem a estar dentro dos padrões. Eu quero que vocês deixem eu direcionar as vossas vidas. Eu quero que vocês deixem eu conduzir passo a passo o que você irá fazer. Ei, não vai de qualquer maneira. Deixa eu, Senhor, te conduzir em menaço, que aí sim decai. É grande, grande a vitória sobre a tua vida. E o Senhor diz que tu está querendo fazer o que tu quer. Vai fazer. Depois tu não vem chorando, leite derramado. Não é assim que a gente sempre aprende. Vai chorando, depois vai, eu estou fazendo, vá. Depois tu não vai vir chorando.
Ramanteia cheia. Diz assim: eu tenho surpresa para vós, mas eu quero que vocês sujeitem a mim. Eu quero que você sujeite. Eu quero que você se submeta. Eu quero que você se rende. Eu não me rendo, Senhor. Eu quero que você se prostre diante dele e diga: Senhor, eu sei que eu sou miserável. Eu sei que eu sou pó cinza. Porque aquele homem, ele fez assim, aleluia, glória a Deus. Ele se prostrou diante do Senhor. Ele começou a dizer ao Senhor que ele era miserável. Mas o outro se achando, o fariseu se achou o quê? Eu sou dizimista fiel. Mas aquele publicano naquele estava ali debaixo, estava ali se humilhando. Aquele miserável estava ali se humilhando e os outros estavam se achando. E o Senhor está dizendo: não se acha não, filha. Não se acha não, filho. Só diga assim: Senhor, mesmo eu sou dizimista, Pai, mas só que eu estou aqui, Pai, mesmo tem hora, Pai amado, que o meu dinheiro eu vou pagar, vou devolver o dízimo. Certo que quando eu vou olhar, no dinheiro não dá nem para pagar as contas, Senhor. Mas só que eu tenho que devolver para a tua casa. Eu sei que o Senhor diz na tua palavra que o Senhor repreende o migrador, o cortador, o devorador, todos os demônios, Pai. E o Senhor abre as comportas do céu e derrama a chuva de bênção sem medida e recalcada. Mas o Senhor está dizendo assim: mas olha, filho, faça. Aí tu fala: Senhor, como é que eu vou dizimar, Senhor, se meu dinheiro não dá? E o Senhor está dizendo para ti: Aramanai, dizima, não se preocupa, porque eu sou Deus que providencio. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória dada ao nome do Senhor. Aí ele fala assim: quando você se submete, quando você começa a buscar de todo o seu coração, quando você começa a enaltecer o nome dele, quando você começa a dizer: Senhor, eu estou buscando a ti, mas estou te buscando com sinceridade. Senhor, hoje eu estou chorando nos teus pés. Eu estou chorando, Pai amado, porque eu sei, Pai amado, não é como diz, né, lágrima de crocodilo não, Pai. O choro que eu estou chorando de ti é um choro sincero, porque eu sei, Pai amado, que grandes coisas o Senhor irá fazer. Olha, Senhor, estou aqui diante de ti e dizendo: Senhor, eu sou caco, eu sou vaso, mas eu estou quebrado. Mas eu sei, meu Pai, que o Senhor vai se levantar. Eu creio, Pai, que o Senhor vai me erguer. Eu creio, Pai, que o Senhor vai me levantar novamente. Por isso que ele fala o quê? Sujeita a mim. O Senhor fala assim: sujeitai-vos a Deus. Sujeite de uma forma especial. Sujeitai de uma forma grande. Não de uma forma assim: porque as coisas hoje estão complicadas, eu vou lá para ver se eu ouço uma palavra de consolo. Melhor do que eu ir para a igreja, do que ficar em casa assistindo isso, assistindo aquilo. Mas eu vou para a casa do Senhor. E o Senhor vai dizer assim: sujeite a Ele. Sujeite a Ele, que grandes coisas Ele vai fazer. Aleluia. Que nós vamos ver automaticamente. Quando a gente começa a sujeitar ao Senhor, a cobertura de Deus é maravilhosa. Quando a gente começa a sujeitar ao Senhor, certo que vai passar necessidade, vai passar dificuldade, mas o Senhor está no controle. Ele está dizendo assim: se eu permitir, filha, não se preocupa, que eu sou Deus que providencio. Para você ver, quando eu estava na minha casa e minha filha, na minha casa não tinha nada o que comer. Aí o Senhor dizia: coloca água no fogo. Eu falei: daqui a pouco vai dizer que eu estou maluca. Coloque água no fogo. Eu colocava, no instante aparecia alguém trazendo 1 quilo de alimento. Tem uma pessoa que sempre ajudou eu e minha filha, quando minha filha era pequena. A gente fazia, comprava. Você vê que tinha pessoas que diziam assim: gente, na minha casa só tem zoião, que é o ovo. E na casa de fulano que não trabalha, tem carne, tem frango, tem isso, tem aquilo. Mas o Deus da providência providenciava. Porque quanto mais você se submete ao Senhor, quanto mais você se adentra na presença do Senhor, Deus faz grandes coisas. Até um certo dia que Deus usou um vaso. Eu lembro muito bem, na fonte de água viva, Deus usou um vaso e falou assim: olha, mulher, nunca mais faltará o que comer na tua mesa. Quando o Senhor usou um vaso e falou assim: e melhor ainda, vou usar alguém que te odeia. Eu falei: estou lascada. Imagina que me odeia, vai trazer o que comer? Mas Jesus disse assim: não diga nada, só glorifica, porque quando eu mando, até Satanás obedece. E a pessoa me deu uma cesta com tudo que você imaginava tinha. Chegou sacos e mais sacos. Eu fiquei assim: Jesus, o que é isso? Para você ver, para a honra e glória do Senhor Jesus. E não tem faltado na mesa. Não tem faltado.
Você vê, e minha filha, ela sempre fala assim, eu sei o que é viver na abundância e também sei o que é viver na dificuldade. Sei o que é de viver na dificuldade, que você levantar de manhã, não ter o que comer, não ter o que tomar café, ter que na maioria das vezes comer bolacha de coco, que a gente chama de pocazói, comer de manhã, meio-dia, de noite, e depois você passar a comer carne, passar a comer feijão, macarrão, meio-dia, ter leite. É assim que Deus faz, por isso que Ele está dizendo, submeta a Ele. Submeta a Ele de forma tão grande. Aleluia, glória a Deus. Minha filha achava engraçado quando eu dizia assim, mãe, hoje eu vou comer bolo. Ela falou assim, como? Eu falei, eu vou comer bolo. Jesus falou, pronto. Eu comia bolo. Jesus dizia assim, tu vai comer pão. Eu falei, oh glória, e eu comia pão. Eu comia, que Jesus ele faz isso. Mas só que para isso acontecer, viver, Deus diz assim, tu ainda está vivendo nas pequenas partículas. Porque o que eu tenho para fazer é grande. E o Senhor está dizendo assim para ti, assim, ó, o que você está dizendo, Senhor, já estou vivendo tudo. Jesus está dizendo, não, filha, tu está vendo só apenas uma partícula, porque grandes coisas eu farei na tua vida. O Senhor está dizendo para ti, Lidia, que vai mudar muitos móveis na tua casa. Não sei o que é que tu vai fazer. Não estou te dizendo que é em relação ao teu guarda-roupa, não. Que você falou que vai colocou logo para comprar o guarda-roupa. Não sei se vai ser o guarda-roupa. Mas Jesus disse que vai mudar alguns móveis na sua casa. E você vai dizer como vai mudar. Não estou falando em referente à casa da sua mãe, mas o Senhor está dizendo a tua casa. Mas a primeira mudança que Ele vai fazer aqui, ó, no seu coração. Eu vejo o Senhor mudando algo aqui no teu coração. E você vai dizer como mudou. Como mudou, Senhor? O Senhor diz assim, ó, somente, filha, me submeta. Somente me obedeça, que você vai ver grandes coisas que eu vou fazer. O Senhor diz assim para ti que tu vai ser afrontada, mas o Senhor diz para tu se calar. Ó, resistir. Vou ter vontade de falar, mas o Senhor está dizendo assim, resista. Simplesmente submeta a Ele, resista o diabo, porque você já está sabendo que é Satanás que vai vir. Mas você vai, ó, engolir, mesmo que tu dá vontade de chorar, mesmo que dá vontade, vai para dentro do banheiro, grita, que a gente dá vontade que nós mulheres grita, não é não? Qual é a mulher que não entra dentro do seu banheiro e dá um bocado de grito, quando está no momento de explodir, não pode se explodir com fulano nem com Bertano, entra no banheiro, grita, chora, bate os pés no chão, espernia, mas não afronta, porque se você for tomar atitude, você vai ser envergonhado. Então o Senhor está dizendo o quê? Ó, resista, seja forte, resista, deixa fazer o que for, mas resista, que grandes coisas Ele vai fazer na sua vida. Porque providência do Senhor está vindo ao teu encontro. Porque Ele disse que Ele tem contemplado naqueles momentos de aflição que você tem passado, chorado e falado com Ele. Ele está dizendo para ti, vou eu providenciar coisas grandes a teu favor. Aí se você dizer, Flávio, você é aposentado, eu falo assim, não me diga não, que eu não vou te dizer também não. Não me diga que eu também não vou te dizer que tu vai ser aposentado agora não. Que tu fala assim, meu, será que é minha aposentadoria que vai sair agora? Não. Não estou lhe falando de aposentadoria. Entenda, submeta a Deus, se vier afrontar, se cale e resista. Amém? Glória a Deus. Quando Ele fala que nós devemos, aleluia, se submeter, Ele fala que nós devemos resistir, Ele fala que quando você resiste, ou seja, quando você tem uma postura ativa, pode vir, você nem liga, deixa falar, fazer igualmente uma pessoa falar sempre assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa lá, está afrontando, deixa afrontar, simplesmente, se você está com a postura de resistência, se você tiver a postura de resistência, o adversário vai tentar, vai vir te afrontar, mas você vai ter o quê? Resistir. Resiste. Quando você resiste, Deus faz o quê? Afugenta, tira o adversário de vós. Ele ainda diz para você, ó, se você torna amigo do mundo, automaticamente sim, você é inimigo de Deus. Mas se você torna inimigo do mundo, automaticamente você vai se achegar mais a Deus. Você vai se aproximar mais de Deus. Você vai sentir o aconchego mais de papai sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Por isso que Ele fala
que ele, aleluia, se você for observar, ó, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo. O Senhor diz para tu não ser soberba com nada. Senhor, o que tiver, amém, glória a Deus. Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Se você ser soberbo, você vai ficar na soberbia. Glorifica a Deus o que você tiver. Glorifica a Deus o que for para fazer. Senhor, é para fazer isso? Amém. Senhor, é para fazer aquilo? Amém, glória a Deus. Senhor, é para... Senhor, o Senhor está mandando... Então, amém, glória a Deus. Senhor, cadê... É assim que o Senhor quer? Então pronto. Aí ele fala assim, pronto. Porque se você for soberbo, o Senhor diz, vai fazer... Eu? Vou não. Ó, a soberbia, vou nada. Deus faz o quê? Deus abate, Deus resiste, Deus abate toda a soberbia. E Deus está dizendo, estou eu tirando soberbia da vida de gente. Eu falei, Senhor, se eu sou soberbo, o Senhor tira da minha vida, porque eu não gosto. Mas se porventura tiver alguma raspina, o Senhor vai tirando. Se tiver alguma rapina aqui, Jesus, o Senhor vai tirando. É assim que você tem que dizer, Senhor, se porventura na minha vida tiver soberbia, o Senhor vai tirando hoje, porque eu quero ser tua serva sincera, eu quero ser teu servo sincero. Então, meu Pai, eu estou me humilhando ao Senhor e pedindo ao Senhor, se tiver, Pai, o Senhor tira, porque eu quero me humilhar diante de Ti, quero enaltecer, quero glorificar, que eu sei que grandes coisas você vai fazer na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quer ver uma coisa para vocês? A gente sempre tem essa medida assim, ó. Eu não peço nada a fulano. Eu pedi fulano, vou pedir nada. Você sabia que isso é soberbia? Sabia que é soberbia? Eu falei para Deus, então, Senhor, você vai ter que, ó, porque é o meu jeitinho. Mas Jesus, ele diz assim, você pediu para você querer ser minha serva de verdade. Se você quer, você precisa tirar. É necessário eu tirar isso de você. Então o Senhor está dizendo assim, ó, eu tiro. Ó, aos pouquinhos eu vou tirando. Tem hora que eu fico meio assim, jeito assim, de pedir, né? Eu falo assim, me dá isso. Eu fico, mas eu não peço. Ele que vai lá me dar, mas só que eu não peço. Que eu, não é, Flor, por que você não pede? Porque algo no passado que eu vivenciei, eu tenho medo de vir novamente. Por isso que criou uma barreira. Essa barreira, o próprio Deus está quebrando aos poucos. Aos pouquinhos Jesus está quebrando. Porque se Jesus eu pedir algo, Ele me deu. Mas só que, o Senhor vai quebrando. É assim que o Senhor faz, porque Ele quebra o nosso eu, Ele quebra o nosso orgulho, Ele quebra a nossa soberbia, porque se Ele quer fazer, não há homem que possa impedir o trabalhar do Senhor. Você diz assim, eu não vou deixar Deus me moer. Deixa eu não, Tu quer na boa, na marra. Você quer que Jesus te quebra, tu quer que Jesus te molda. Se Ele está falando para ti, sujeita a mim. Ele está falando assim, eu quero que tu renda-se a mim. Se você quer verdadeiramente que Deus faça algo na sua vida, você tem que o quê? Se submeter a Ele, se render a Ele. Mas se você não quer que Jesus trabalhe, Jesus, não tá bom, eu não sou invasor, mas eu vou trabalhando. Eu diz o quê? Eu vou dando corda, mas depois eu vou puxando aos pouquinhos para eu poder trabalhar da forma que é necessário trabalhar. Aleluia. Porque quando Ele fala assim, olha, nada é impossível, mas Ele sempre vai reforçar para mim e para você. Ele sempre vai incentivar para mim e para você que eu e você precisa o quê? Resistir. Que eu e você precisa se achegar mais. Eu e você precisa se submeter mais. Ele mesmo vai dizer, eu quero que você se chegue mais e mais até a mim para que eu possa fazer grandes coisas nas vossas vidas. Aleluia. Quando Ele fala, vamos lá, glória a Deus, aleluia. No versículo 8, Ele diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Aleluia. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós que sois ânimo dobre. Vocês estão com ânimo dobre, né? Mas se tiver, Jesus tira hoje.
Se tiver com esse ânimo mudando, Jesus vai tirar hoje. E limpai os vossos corações. Ah, meu coração é ruim, não vou nada, que nada. Vou lá pedir perdão a fulano, nada. Vou nada, por mim ele que vai acontecer. Mas Jesus está aqui, limpai os vossos corações. A palavra do Senhor que dará não sei o quê, aqueles que for limpo de mão e puro de coração. Se suas mãos não estiverem limpas e o seu coração não estiver puro, vai adiantar o quê? Então ele está dizendo que, lavai, limpais as vossas mãos e, os vossos corações também. Coração que tem maldade, coração que é pecaminoso, coração que deseja o mal para fulano. Então o Senhor está dizendo o quê? Ei, limpa hoje. Ainda bem que eu não sou de fazer isso, porque se eu fosse Jesus, já tinha puxado as minhas orelhas. Para você ver, tem uma pessoa que me fez muito mal, mas eu não guardo, não tenho ódio. Amo, cuido em oração. Se me ligar, missionário, ora para mim, ora aí por mim. A palavra que Deus me dá pode ser besta, cajado, mas fala para mim. Eu estou disponível. Você vê, tem uma pessoa que falou algo de mim e Deus falou assim, olha, vou eu dar um filho. Eu cheguei para a pessoa e falei assim, olha, você vai ter outro filho. Eu? Vou não. Falei, vai. Deus disse que tu vai passar por um processo assim, assim, assim. Aí eu via que o Senhor levava o anjo, cobria a pessoa, que a pessoa estava andando na cidade toda desnuda. E Deus dizia assim, vou eu cobrir você novamente, né, como Deus cobriu. E Deus dizia assim, agora eu vou dar um filho. E foi que teve um filho, esse ano. E quando teve, eu perguntei, fiz uma pergunta para ela. Bem antes de eu casar com ela, nós casarmos, eu perguntei, fiz uma pergunta para ela. E ela falou assim, que ela fez um negócio lá que faz, que é uma cirurgia que faz no coisa do útero, para segurar. E eu respondi para ela assim, isso é para segurar um bebê. Que eu pesquisei no Google, porque se perguntar eu não sabia. Eu perguntei assim no Google, e o Google falou que era para segurar o bebê. Ela falou, é. Aí eu falei, a senhora lembra que eu lhe falei que você ia ter outro filho? Ela falou, foi mesmo. Isso é conta. Quanto tempo ela só tinha um filho. O menino deve estar quase da idade de Paulo Vitor, né? E falei que você vai ter outro filho, mas só que não tenho raiva. Teve uma que falou algo, eu vou dizer para você, levei para a delegacia, levei porque o próprio Deus chamou e deu, eu falei, vou tirar para você. Eu falei assim, ainda falei assim, olha, não devo nada a fulano, mas se for necessário levar por fora, eu levo. Levei. Aí a delegada falou assim, rapaz, de novo fulano, foi a semana toda fulano caçando confusão, então eu vou dizer o quê? Vai descer para Jiquié. Aí ele colocou aquela medida protetiva, ela tinha que ter 2 metros de distância, onde eu passasse ela tinha que distanciar de mim, e assim foi. Já vi, passou em várias situações, tenho orado, não tenho ódio dela, mas eu tenho orado por ela. Eu tenho falado, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, liberta, Senhor, cura, Senhor, salva. Que é assim que o Senhor quer, amado. Coração limpo. Se você tiver com maldade no coração, como é que o Senhor vai trabalhar? Se o coração tiver podre, cheio de sujeira, como é que o Senhor vai trabalhar? Ou seja, o que adianta você ser lapidado por fora e por dentro ser um sepulcro calhado? Por isso que primeiro ele começa a moldar dentro. Por isso que ele fala, limpai os vossos corações. Coração maldoso, coração que maquina o mal. Ele está dizendo assim, é necessário eu limpar o teu coração. Não perdoe. Perdoe, viu, Lídia? Perdoe, viu, Berna? Perdoe, viu, Dona Iraci? Porque Jesus quer trabalhar na vida dessa pessoa. Se você dizer assim, eu vou perdoar, mas eu quero distante, deixa lá, deixa que Deus trabalha. Deixa Deus trabalhar. Porque Deus, ele faz assim. Ele trabalha, ele sabe moer. Incrível que pareça, Jesus coloca na nossa mão para orar. Não se preocupa se bater na tua porta, se ligar no teu celular para você orar, para você interceder. Não te preocupa, porque Jesus, ele começa a moldar você para depois fazer na vida de alguém. Que você diz, Senhor, não vai não. Vai não. Por isso que ele fala, sujeita a mim. Se humilha. Começa a me buscar com mais intensidade.
Aí ele começa a dizer assim, ó, no momento que você começa a buscar o Senhor, quando ele fala que sujeita, começa a se humilhar, quando você começa a buscar o Senhor, a sua visão torna-se mais ampla, a sua visão começa a ser mais eficaz, algo na tua mente, algo na tua visão começa a ser diferente, ou seja, você não vai ver aquela pessoa da forma que você via antes, você vai começar a ver aquela pessoa de outra maneira, você vai dizer assim, Senhor, já vi que aquela pessoa era miserável, carente de oração, então a partir de hoje, Pai, eu não guardo mais mágoa, vou começar a orar, porque eu creio que o Deus que trabalhou na minha vida vai trabalhar na vida de fulano, o Deus que trabalhou na minha vida vai trabalhar na vida de fulana, aleluia, glória a Deus, eita Jesus, é mesmo, glória a Deus, aleluia, eita Espírito Santo de Deus. Quando Jesus ele começa a dizer, ele fala assim para mim e para você, olha, quando você começa a resistir, o diabo ele faz o que? Ele foge de você. Quando você começa a resistir, ele começa a fugir de você. Ou seja, ele fala assim, ó, quando você se submete totalmente a Deus, algo começa a ser mudado. Quando você começa a se submeter a Deus, algo na tua vida é lapidado, transformado. Ou seja, quando você, ele fala assim, ó, quando você começa a se submeter ao Senhor, ele vai trabalhando, vai lapidando, o adversário vai se afugentando, aí a sua vida espiritual começa a mudar. Ou seja, você começa a subir degrau, degrau e mais degrau no reino espiritual, aleluia. Ai, irmã, eu vou ver como assim? Como é que eu vou subir degrau? Não te preocupa que Jesus te mostra. E ele vai te mostrando cada degrau que você vai subir. Cada degrau, passo a passo, sobre a tua vida. Preto, velho do inferno. Vai batendo em retirada, que aqui é a casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí ele começa a ver que você, a partir de hoje, já não vai ser mais levado por vento de doutrina. Você não vai ser mais direcionado de qualquer maneira, mas se você vai o quê? Se submeter, vai ouvir a direção e vai guiar o caminho certo a qual o Senhor te guiar. Ou seja, se a porta não se abriu, vai se abrir. Se porventura a enfermidade está assolando, o Senhor vai dizer assim, olha filha, eu permiti, mas agora eu vou adentrar porque eu sou Deus que curo. Aleluia. E o Senhor está curando alguém dos teus, viu, Bernadette? O Senhor está visitando uma filha sua, é filha. O Senhor está dizendo que está visitando ela. E esta mulher ela é cristã, aleluia. O Senhor nesta noite está visitando ela de uma forma tão grande, porque o Senhor viu o choro, o Senhor viu as lágrimas, não as lágrimas porventura derramadas sobre o rosto, mas as lágrimas derramadas interna. E o Senhor está dizendo, estou eu visitando Sandrinha nesta noite. O Senhor dizia que era uma moça, uma senhora chamada Sandrinha. E o Senhor diz assim, estou eu visitando hoje e fazendo grandes coisas na vida dela. O Senhor dizendo que está ali curando algo dentro dela, algo nela. O Senhor só não mostra assim mais claro o que é, mas o Senhor diz assim, ó, eu estou adentrando e fazendo. E lhe dizer mais, o Senhor está tocando aqui no coração dela, limpando mágoas, porque ela tem muita mágoa no coração. O Senhor está limpando o coração dela nesta noite. Aleluia! Por isso que ele fala o quê? Submeta. Submeta a ele, que grandes coisas ele faz. Quando nós começamos a obedecer ao Senhor, a reconhecer que a soberania de Deus, quando nós passamos a nos deparar com algumas situações e ver que a soberania de Deus é maior e verdadeira sobre a minha vida, sobre a tua vida, grandes coisas você vai dizer, nossa, eu estava assim, hoje eu não sou assim, eu andava assim, hoje eu não ando mais assim, algo aconteceu, teve uma mudança, ei, o que foi que aconteceu, menino? Eu sentava assim, hoje eu não sento mais, antes eu comia assim, agora eu não como mais, o que aconteceu? Ou seja, quando você começou a observar que a soberania de Deus era maior e verdadeira sobre a sua vida,
algo mudou. Aleluia! Quando você passa a ser, diz assim: olha, Senhor, eu sou dependente do Senhor. Tem um louvor que fala assim: ó, dependente teu do Senhor. Ou seja, Padre, assim como a costa anseia por águas correntes, assim és tu, assim, Senhor, és minha alma que anseia por ti, Deus. Ou seja, ele começa a dizer: eu sou dependente de ti. Eu não faço nada de mim, mas eu faço direcionada por ti, Deus. Aleluia. Quando ele começou a observar e começou a ver que a soberania de Deus era maior, começou a dizer assim: ó, se logo eu posso ver que grandes coisas o meu Deus vai fazer na minha vida, porque eu estou me sujeitando a Ele, eu estou me submetendo a Ele, eu estou dizendo que eu sou totalmente dEle, eu estou reconhecendo que a soberania dEle sobre a minha vida é maior. Então o que eu vou fazer? Logo, automaticamente, a autoridade será dele sobre a minha vida, ou seja, a proteção dele, a cobertura dele sobre a minha vida vai ser grande. Aleluia. E ele está dizendo: estou eu cobrindo na Iaceia. O Senhor está dizendo: estou eu cobrindo a tua casa, a Nagassuri, a Manaia. E eu tomo posse. Jesus, cobre a minha casa, cobre a casa da minha filha, cobre a casa de cada um neste lugar. Neiasou. Ele diz assim: olha, porque tu tem orado, tem buscado, tem perseverado, o Senhor, tenho coberto, coberto a tua casa. Aleluia. Aleluia. Glória, lamanto, naiaceia. Aleluia. Porque o Senhor, Ele faz isso, amados. Independente de mim e de você, mesmo em nossa pouca força, mas não tem negado o nome do Senhor. Aleluia. Por isso que quando o Senhor fala, ó, tem que estar o quê? Resistir. Quando você se sujeitou a Deus, agora você resiste. Então você começa a dizer: se eu estou resistindo, eu sei que meu Deus vai me levantar, eu sei que meu Deus vai me erguer. Eu estou resistindo porque eu sei que Deus tem propósito. Eu estou resistindo porque o meu Deus vai mudar. Eu estou resistindo porque eu não estou sozinha, mas o meu Deus está comigo. A tentação está vindo, as dificuldades estão vindo, os problemas estão assolando, mas eu estou aqui, eu estou resistindo porque o meu Deus está do meu lado. Aleluia. Certa vez, quando eu estava orando lá no interior, e aí eu só lembrava que eu estava de joelho. A única coisa que eu lembrava é que eu estava de joelho. E quando foi dando assim umas 4:30 da manhã, eu assustei. Quando eu assustei, eu estava em cima da cama. E aí eu falei: gente, se eu estava no joelho, como é que eu vim para a cama? E aí aquilo ali continuou na minha mente. Aí o Senhor disse isso. Aí quando foi no outro dia, o Senhor me deu um sonho. Ele falou que eu viu que minhas pernas estavam o quê? Cansadas. Então o anjo fez com que eu fosse deitar. O anjo fez com que eu fosse deitar. Tem uma jovem lá na minha cidade, o nome dela é Minéia. Eu orava, ficava orando de meia-noite até de manhã. E tinha vezes que eu ficava elétrica, bem elétrica. Meu neto sempre dizia: minha avó tá elétrica. E aí, eu cheguei na casa dela, ela disse: ó, o Espírito Santo disse para você dormir. Ele disse que você está cansada. Mas só poderia estar cansada o quê? Físico. Mas espiritual não. Ele falou assim: ele está dizendo para você dormir, descansar. Eu falei: é mesmo, Jesus? Rapaz, eu digo para vocês. Cheguei em casa, tomei banho, tomei café, deitei 6 horas da tarde. Fui acordar no outro dia. Acordei no outro dia, para a honra e glória do Senhor Jesus, com as forças revigoradas, né? Porque o Senhor, Ele faz isso. Então Ele está dizendo o que é para mim e para você? Sujeite a Ele. Deite, se prochegue, se aproxime, descansa, porque eu sou Deus que faço grandes coisas sobre a tua vida. Por isso, quando Ele fala assim, ó, quando você se submete, você está resistindo às tentações e você não está sozinho, porque o Senhor está contigo e comigo a todo momento. Ou seja, Ele não falha, não, Ele está sempre no controle de tudo. Ele está sempre direcionando tudo. Basta eu e você dizer: Senhor, eu estou aqui, mas o que eu faço? Ele está dizendo assim: você não está só, porque eu estou contigo a todo momento de vossas vidas. Amém? E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória!
glória.